Fala pessoal, boa tarde, quase chegando na boa noite, né? Tudo bem com vocês? Uma segunda-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo. Como é que vocês estão? Começando aqui, tomando um cafezinho para dar uma esquentada, né? Bom, vamos lá, né, pessoal? Esse aqui vai ser o primeiro aí de alguns encontros que nós vamos fazer no decorrer das semanas aí. Onde eu procuro reservar 30 minutos do nosso dia a dia. Espero que também você consiga separar aí 30 minutos para a gente falar, para quem puder ouvir aí também, sobre algumas inovações que nós estamos tendo no nosso dia a dia, tanto no mundo profissional como no pessoal. E eu vim com essa temática do Quebra Tudo 4.0. O que é o Quebra Tudo 4.0? É realmente quebrar alguns paradigmas diante de toda essa revolução 4.0 que nós estamos vivenciando. Essa revolução industrial, uma transformação digital que está impactando empresas, profissões e, logicamente, o nosso dia a dia. Então, eu espero aqui encontrar com grandes amigos, amigas. Estou vendo aqui Marildo. Tudo bom, Marildo? Saudade. Como é que você está? Tudo bom? Legal. E aí a temática realmente, nós vamos ter alguns assuntos no decorrer dos dias aí da semana. Segunda-feira a gente vai falar sobre liderança 4.0. Na terça-feira sobre gestão ágil. Quarta-feira a ideia era a gente falar sobre direito digital, porque inevitavelmente a legislação e principalmente a transformação digital tem impactado todas as empresas, então é inevitável que a gente converse sobre o direito digital. Na quinta-feira a gente vai falar um pouquinho sobre inovação e na sexta-feira, para fechar, falando sobre novas tecnologias. Essas tecnologias surgem a cada momento e de diversas formas, seja na parte de infraestrutura, na parte sistêmica, na parte como mobilidade, internet das coisas, todas essas questões complexas, né, que a gente tenta desmistificar e quebrar alguns paradigmas do dia a dia. Então hoje, falando sobre liderança 4.0, é um tema que eu gosto muito de falar, tomando um cafezinho para também dar uma acelerada no cérebro, né? Então essa questão da liderança 4.0, né? Por que nós falamos tanto do Quebra Tudo 4.0, liderança 4.0, e não é só uma questão de marketing, né? Que muitos utilizam, mas o conceito 4.0 ele vem de identificação de algumas revoluções que nós tivemos historicamente, né? Principalmente a 1.0, que foi em 1784, onde nós tivemos a primeira mecanização, tiar, força a vapor. Então isso impactou de uma maneira muito positiva toda a nossa sociedade, nosso mundo corporativo, né, naquele momento. Nós migramos para uma revolução 2.0, que foi a partir de 1870, onde nós tivemos aqui a produção em escala, né, linha de montagem, eletricidade, combustão. Isso marcou em 1870 toda essa, por volta daquela época, né, todas essas mudanças que foram ocasionadas nas empresas, nas indústrias. A Revolução 3.0, que foi em 1969, com a automação, a robótica, os computadores, internet e também todas as questões dos eletrônicos. Então, inevitavelmente, em 1969, com o advento também da internet e a criação, já iniciou esse movimento de já nós estruturarmos toda essa indústria para uma sociedade da informação. E 4.0 foi a definição dos alemães em 2012, né, mais precisamente, que deu início a esse termo 4.0. Logicamente, esse termo de revolução 1.0, 2.0, 3.0 nunca existiu. Mas, para nós definirmos essa revolução 4.0, para que a gente consiga sempre desenhar o futuro, a gente precisa estudar muito bem o passado. E estudar o passado é estruturar o presente com base em todas as estruturas e as modificações da sociedade que ocorreram nas suas diferentes estruturas anteriores do passado,
Por isso que eu comentei da Revolução 1, 2, 3 e 4. Então todo esse contexto ele veio para estruturar tudo que nós estamos criando a partir de 2012, provavelmente iniciado pelos alemães, mas que isso se expandiu para todo o mundo, e nós também aqui no Brasil estamos associando a medicina 4.0, a gestão 4.0, assim como também o tema que é hoje a liderança 4.0. Então a liderança 4.0 ela vem para se adaptar e tomar como conta de toda a sua gestão de pessoas, exatamente utilizando as ferramentas baseadas em 3 pilares, que são os principais da liderança 4.0, que são as pessoas, os processos empresariais e as tecnologias. Quando a gente consegue conectar essas 3, a gente consegue exatamente estruturar realmente o que seria a liderança 4.0, né? Então essa liderança 4.0, eu gosto de falar, deixei aqui um slidezinho de apoio aqui, só para lembrar algumas questões. Quando a gente fala em revolução 4.0, liderança 4.0, o pessoal pergunta, poxa, mas o que é isso daqui, né? Na verdade, é uma liderança humanizada, é uma liderança focada em tecnologias, é uma liderança agora para empresas que trabalham com estruturas totalmente complexas. É tudo isso e mais um pouco. Só que, na verdade, essa liderança 4.0, ela tende a cada dia ter uma gestão de pessoas em um formato diferenciado, justamente porque o grande desafio da liderança 4.0 não é lidar apenas com as tecnologias, mas os desafios com relação às pessoas. Então hoje nós temos diferentes gerações, né? Então nós temos desde os baby boomers, 1940 a 1960, são as pessoas nascidas, né, nesse período. Nós temos a geração X, que é a minha, né, que são os nascidos entre 1960 e 1980. Temos a geração Y, a geração Z. Né? A geração Y são os famosos millennials, né, que são entre 1980 e 1995. Né? E tem aí a geração Z, que são os que estão vindo com tudo também, de 1995, chegando aí os nascidos até 2010. E todas essas diferentes gerações dentro de um contexto corporativo e também de sociedade, a gente percebe o quanto isso é complexo para se gerenciar pessoas, porque como essas pessoas, cada grupo, né, que a gente chama de clusters, né, cada grupo desses, eles têm uma forma de ver a sua vida pessoal, a forma como eles analisam a sociedade e a forma como eles também precisam reagir e como que eles são impactados nos diferentes processos que nós temos das empresas. Então é exatamente essa gestão da liderança 4.0 tão falada, que está aí a complexidade das interações entre as pessoas e a necessidade de se ter essa humanização, ou seja, o foco no ser humano, mas não no sentido de eu não gosto muito daquele termo de, nossa, aquele líder, servidor, que está ali totalmente disponível para as pessoas. Eu acho que isso é natural, isso acontece, mas não é o mais importante. O mais importante é de que forma você trabalha com esses perfis diferentes, trabalha com esse engajamento e as expectativas, né? Porque se você pegar uma geração Y, ela tem um conceito totalmente diferente de uma geração X, né? Então, assim, só que nós precisamos perceber no mercado exatamente o que realmente as empresas estão esperando das pessoas, né? O que as empresas estão realmente esperando dessas gerações. Única e exclusivamente, todos nós sabemos, até conversando com clientes hoje, a gente discutiu um assunto muito parecido. As empresas querem faturamento, as empresas querem resultado, as empresas querem que o processo todo funcione para que no final gere um resultado positivo para a empresa. Financeiramente ela fique sustentável. Por isso que numa crise como essa que nós estamos vivenciando, é muito complexo todas aquelas questões. A liderança 4.0, ela não pode ficar única, exclusivamente focada só nas pessoas. Até porque, senão você vai ficar trabalhando para só engajar as pessoas, só para trazer o ambiente
agradável, que isso é bom, é muito importante, mas isso não é único e exclusivamente para um processo de uma liderança 4.0. Você, como líder, você precisa trazer resultados. Você precisa engajar a equipe, você precisa trazer todo mundo para uma realidade, seja de uma crise, ou seja de um momento propício, seja de oportunidades no mercado, e que realmente o bem da coletividade é importante, mas logicamente nós temos que conduzir essas pessoas para o mais importante que uma empresa ela é criada, gerar resultados positivos. Porque senão não seria uma empresa, seria uma ONG, uma organização não governamental, e que na verdade, mesmo assim, né, eu sou presidente de uma associação, mesmo agindo dessa forma, nós também trabalhamos com uma entidade, com uma organização, onde ela também precisa ter os seus resultados positivos para que ela sobreviva. Então nós temos uma necessidade de todos andarem no mesmo caminho, olhando para um objetivo de trazer resultados positivos. Positivos para a empresa, para uma instituição pública ou privada. Então essa liderança 4.0, ela tem essa responsabilidade hoje, principalmente no momento de crise como esse que nós estamos vivenciando, de realmente se reerguer, mas nós precisamos também entender assim a questão, como eu falei, dos 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Mesmo na crise, as tecnologias ficam mais acessíveis, né? Nós percebemos todo mundo hoje, videoconferência, equipamentos, possibilidade de se trabalhar de forma mobilizada, ou seja, o mobile está muito presente em todas as casas, todas as pessoas, os profissionais. Então hoje você pode trabalhar onde você quiser, no interior, na praia, até fora do país. Então essa praticidade da tecnologia, né, essa viabilidade técnica, ela já é possível e com certeza vem trazendo benefícios não só para os profissionais, como para as empresas. E nós temos que aproveitar toda essa onda e realmente procurar reerguer tudo isso que nós estamos passando, reerguer o mercado, reerguer essas empresas, porque se nós formos analisar, muito se fala hoje também qual seria o futuro das startups. Então, infelizmente, muitas startups que não estão dando lucro como os investidores desejaram, infelizmente estão tendo que demitir pessoas em massa, né? Então, na verdade, muita gente perdendo emprego, muita gente perdendo as receitas que infelizmente tinham, muitos prestadores de serviço que prestam serviços para startups que estão tendo muito problema, e aí é onde realmente impacta essa questão da liderança, né? Até que ponto a liderança ela tem um papel fundamental nessa readequação de mercado, porque hoje nós vivenciamos um período, logicamente todo mundo acostuma com essa parte boa, né? Poxa, mobilidade, trabalhar numa empresa descolada, ter ali uma área de descompressão, uma rede, um ambiente mais clean, mais agradável, um chefe totalmente disponível, aquelas questões lá que sempre a gente discutiu semana passada, a gestão do clima organizacional, o clima tem que estar sempre bom. Então, assim, logicamente que tudo isso é muito fácil de se lidar quando você está numa ascendente, né? Quando você está num momento favorável econômico, e quando você está numa descendente ou você está num período de crise, é onde a liderança ela se faz mais presente. Então é o que eu falo, trabalhar quando está tudo bom é fácil. O problema é quando você tem que trabalhar e exercitar a sua liderança nos momentos difíceis, onde você precisa tomar decisões, onde você precisa fazer as coisas acontecerem e ainda convencer, conduzir todas as pessoas, engajar todas essas pessoas no mesmo propósito da liderança, no mesmo propósito da empresa. Porque ali, se nós formos analisar uma instituição, analisar uma empresa, nós podemos pensar como uma família, né? Então assim, mas a gente sabe que nem todos têm essa visão, né? Família corporativa, mas nós precisamos realmente conduzir todas essas ações internamente, principalmente quando a gente fala no papel da liderança, exatamente no intuito de alinhar a questão das pessoas, dos processos e da tecnologia. Tem um conceito também muito novo
que as pessoas estão trazendo, que seria a Sociedade 5.0, né? Aí fala, nossa, o que seria a Sociedade 5.0? Ela é é um pós 4.0 da questão da Revolução 4.0? Não, na verdade, uma coisa é a Revolução Industrial 4.0, que foi a tecnologia, toda a estrutura que se criou, então é uma revolução industrial do mercado. Então toda essa questão estrutural entre 1, 2, 3 e 4, foi como eu falei anteriormente. E aí nós temos a partir de 2016, teve uma iniciativa no Japão, onde o governo japonês criou estratégias e planejamentos para criar uma sociedade muito mais inteligente, mais eficiente e principalmente sustentável, né? Ou seja, não só focado, orientado na tecnologia. Então, o que o governo japonês fez? Da mesma forma que eles criaram, que o mundo criou, né? A Alemanha iniciou o formato da Revolução 4.0 e mapeou as fases históricas para determinar o que seria a Revolução 4, a Revolução 3, 2 e 1, nós também tivemos a Sociedade 5.0. A Sociedade 5.0 começou com o marco, como eu falei, em 2016 no Japão, e aí a gente vai aqui, vamos voltar então para o que seria a Sociedade 1.0, que começou. É a sociedade da caça, né? Antigamente todo mundo saía, toda a população, né? Não todo mundo, né? Toda a população da época estava acostumado sempre a conquistar qualquer coisa para comer a partir de caça, né? Ia buscar água, caçava os seus animais, peixes e animais de todos os tipos, né? Aves e peixes nesse sentido, e carnívoros. Então tinha aquela sociedade que todos nós conhecemos, né? Mais arcaica. E depois nós migramos para a sociedade da agricultura, onde as pessoas pararam de viajar, né? Porque antigamente a sociedade da caça, qual que é a diferenciação de outras sociedades? Ela era uma sociedade nômade, então ela tinha que ir para várias regiões para ir onde a sua caça estava, porque não adianta ficar num local e sempre ali caçando, porque vai chegar uma hora que vai acabar, então ele tem que ir atrás de um boi, de um veado, dos peixes, nem sempre estão no mesmo local, você tem que nadar para outros lugares ou ir para outras regiões para conseguir exatamente essa situação nesse sentido. Então nós migramos para a sociedade 2.0, que seria a sociedade da agricultura, onde as pessoas começaram a ficar mais presentes dentro da sua área, né, onde viviam. Então isso é determinado a sociedade da agricultura. Só isso já teve uma mudança muito grande em toda a estrutura social. Depois a gente migrou aqui para a sociedade 3.0, que seria essa sociedade industrial. Então essa sociedade 3.0, a sociedade industrial que mudou radicalmente toda essa questão, e aí nós fomos para a sociedade da agricultura. Tá? Alguém tá batendo na porta. Ah, sim, não, fazer ao vivo é assim. Fala com a dona Zelma, vai lá, abre lá. Mas é isso aí, gente, o pessoal tá me chamando aqui. Mas aí, tranquilo. O que acontece? E essa sociedade 3.0, nós tivemos uma sociedade industrial onde teve toda uma reestruturação em torno desse conceito, e aí é exatamente que nós tivemos já clusters fica à vontade, todos os clusters de indústria. Então toda essa indústria, ela teve uma estrutura já formatada, e aí nós mudamos pela segunda vez, toda essa estrutura de se ter não só a forma de você fincar raízes na sociedade, mas também a forma como você trabalhava, como você produzia, de uma forma mais autônoma e automática. Isso é muito legal, justamente porque nós tivemos aí uma mudança muito radical em toda a sociedade. E aí depois nós viemos aqui para a sociedade 4.0, que é a sociedade da informação. Aí já entra exatamente a internet, a tecnologia, onde nós entramos aí com uma revolução social, que aí foi determinada a 4.0. Diante de todo esse impacto da tecnologia, essas questões tecnológicas, elas mudaram tanto quanto dos outros períodos, né? Então, a sociedade da agricultura, a sociedade da industrial e agora também a sociedade da informação.
Essa sociedade da informação, ela veio impactando com a tecnologia, né? Então a tecnologia mudou totalmente a sociedade. Só que infelizmente a sociedade impactou, a tecnologia impactou a sociedade de uma maneira não tão positiva, porque começamos a dar mais atenção a todas as questões tecnológicas. Parece que as pessoas teriam que produzir como robôs, e nós não somos robôs. Não adianta você querer comparar um ser humano com uma inteligência artificial que, no momento hoje, em termos de atividades repetitivas e atividades em grande escala, nós perdemos, né, por algumas questões de estruturas físicas, né, até porque nossos organismos são diferentes, né, de organismos físicos, de robôs, mas onde que o ser humano ganha? Com a criatividade, né? Então, assim, uma inteligência criativa, hoje ainda não há nenhuma máquina que supera o homem, né? E todos esses ajustes e o sentimento, toda essa parte emocional, ainda nós somos imbatíveis. E vamos ser por muito tempo ainda. Então, essa Sociedade 5.0, que é um programa do Japão, de que utilizar a tecnologia como meio para automatizar diversos processos, melhorando a vida das pessoas, ou seja, trazer aquela humanização para que não nós parássemos de trabalhar em favor da revolução tecnológica. Então todo mundo acabou meio que vivendo em função de uma tecnologia, querendo alta performance, e aí as pessoas começaram a ficar doentes, não achar sentido nas coisas. Então, assim, o governo do Japão, ele vem em 2016 com essa proposta, né, de se trazer a uma sociedade mais inteligente. Amor, né? Essa minha filha foi trabalhando de casa. Maricota, quietinho, viu? A liderança 4.0 é isso também, tem que saber lidar com o home office. Entendeu? Então, o que acontece? É exatamente essa questão que nós precisamos entender. Trabalhar com eficiência, de forma inteligente e também sustentável. O que é sustentável? Sustentável não é só para o meio ambiente ecológico, é para o meio ambiente social e para o ser humano. Não adianta você trabalhar de uma forma robotizada, achando que eu vou ter uma alta performance. O que é ter alta performance? É gerenciar tempo. Né? Então, você quer ter uma alta performance, principalmente como líder, você precisa gerenciar o seu tempo. Começar a trabalhar, e esse é o conceito que a Sociedade 5.0 leva muito forte nesse sentido. Então nós temos aí a questão das cidades inteligentes, onde nós vamos otimizar a mobilidade, a conectividade entre dispositivos, facilitando a vida de todas as pessoas, seja nos subúrbios, seja nos grandes centros. Então trazer uma questão mais sociável. Por quê? Hoje o nosso tempo é o bem mais precioso, além dos nossos dados, né? Então, numa sociedade de informação, dado e informação são os bens preciosos, tanto quanto o nosso tempo. Então a gente fala de uma estrutura tecnológica e o ser humano, ele tem tempo, né? Diferente de uma máquina, que ela tem o tempo de duração dela muito maior, se você for pensar, do que um ser humano. Então, todas essas questões da Sociedade 5.0, quando a gente liga o conceito da Revolução 4.0 e dessa Sociedade 5.0, é onde nós, profissionais ou pessoas da vida privada que não sejam, não vamos falar numa linguagem profissional, fazer a nossa da pessoal e profissional, nós precisamos nos adaptar a esse ecossistema novo da Sociedade 5.0 e também da revolução tecnológica, revolução industrial 4.0. Por isso que eu quis trazer hoje, nessa parte da liderança 4.0, esses conceitos de 4, 5, porque o pessoal fala muito, advocacia 5.0, nossa, medicina 5.0, medicina plus, não sei o quê. Gente, cara, como que a gente vai falar de uma advocacia 5.0, sendo que nós não nos adaptamos nem à advocacia 4.0? Então, assim, a advocacia 4.0 é a advocacia que se utiliza de diversos recursos tecnológicos e a forma como nós otimizamos os processos a partir dessa tecnologia. A Sociedade 5.0, ela traz uma outra perspectiva, ou seja, essa advocacia, estou dando um exemplo da advocacia,
essa advocacia 4.0, essa tecnologia 4.0, né? Por exemplo, as startups, o empreendedorismo 4.0, vamos falar assim, 4.0, ele vai ter que trabalhar para quem? Qual é o seu público-alvo? É essa sociedade 5.0. As pessoas estão migrando. Logicamente que uma realidade do Japão não é a mesma realidade do Brasil, né? Então, assim, todas as tecnologias, todas as cidades inteligentes que estão sendo criadas, toda essa estrutura que está sendo criada lá no Japão, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, logicamente com o passar do tempo e a viabilidade econômica dessas tecnologias, com certeza elas serão implementadas aqui também no Brasil. E aí, logicamente, a nossa sociedade, porque o Brasil ainda não é uma sociedade 5.0. Na verdade, o Brasil está migrando, está caminhando para isso e, logicamente, todos nós já temos essa necessidade de sermos uma sociedade mais sustentável, uma sociedade que seja mais inteligente na forma como agimos, da parte empresarial, da parte dos negócios e a forma como nós lidamos com a família, né? Então, se você for falar em 20 anos atrás, fazer um evento online seria uma coisa bem difícil de se fazer, e principalmente fazer um evento com família, com criança, seria impossível, porque as pessoas não quebrariam esses paradigmas e falar, poxa, eu sabia, eu me comprometi a fazer essa live às 6 horas comigo mesmo e compartilhei com vocês, mas hoje a minha filha está comigo, eu falei, não vou deixar de fazer, qualquer coisa, ela entra, fala um oi, tchau, não sei o quê, e assim, todos os eventos que eu faço de trabalho, reuniões, fiz 2 reuniões com o cliente hoje, e a minha cliente estava com a filhinha dela também, minha filha estava aqui do lado. Então, só para vocês verem que tudo isso está muito mais humanizado. Então, assim, essas lideranças da época 4.0, elas têm que quebrar os paradigmas e saber lidar que, assim, a minha situação é a mesma situação que a sua, é a mesma situação do colega. Logicamente que a gente não pode fugir do profissionalismo. Temos situações e situações. Aqui é um ambiente mais confortável, é um horário de descontração, então é um período que a gente separei meia hora para a gente bater um papo, né? Então, assim, é isso que a liderança 4.0 ela tem que trazer essa leveza e fazer com que as pessoas também entendam do outro lado, né? Os seus liderados, para que eles também entendam que você é uma pessoa humana, que você busca a sustentabilidade para a corporação, porque sendo sustentável para a corporação, logicamente que esse resultado positivo indiretamente vai ser benéfico para o funcionário, para as equipes. Então, fazer gamification é bacana, ou seja, pontuação, saber quem está melhor que um ou que outro, onde a gente age com a meritocracia, saber interpretar as questões, os limites, os anseios dos liderados é muito importante. Mas também tem uma questão que é muito bacana que eu falei num outro treinamento também sobre liderança com o pessoal. Vocês já ouviram falar da liderança orientada, saiba como gerenciar o seu chefe? Tem um livro que fala só exatamente sobre isso. Depois eu posso postar novamente, está aqui nos meus históricos de postagem. Mas saiba como liderar o chefe. Na verdade, é exatamente a forma como você conduz tudo no seu dia a dia, onde você entrega todas os insumos de tomada de decisão para o seu chefe. Ou seja, você conduz a sua gestão, né, para o escalão lá de cima, né, seria a alta gestão, você conduz com insumos e tenta, de uma maneira, gerenciar aquelas expectativas também do chefe e trocar exatamente essas ferramentas, esses exercícios, esse mindset, para que você consiga gerenciar da melhor forma as decisões também da alta gestão. Então, nesse sentido, a liderança 4.0 hoje ela tem um papel de gestão não só dos liderados, né, na questão da pirâmide, mas também do pessoal da alta gestão. Então imagina que o líder médio, né, eu sempre fui líder médio também, você tem um conselho, uma equipe de alta gestão que está lá te pressionando para decisões, né, que são às vezes muito difíceis, né, a serem tomadas, e nós temos as questões que estão te empurrando também, que são os seus liderados que vivem te cobrando. Então essa liderança 4.0, ela de uma maneira, acaba virando um sanduíche, né, de líder, né, porque tem em cima e embaixo e parece que você fica sempre pressionado
por ambas, né, as partes, né, seja autogestão como liderados, e sobra sempre para quem? Para o líder 4.0. Por isso que é muito importante a gente entender o contexto dessa sociedade 5.0, o que seria essa sociedade, entender exatamente quais são as gerações. Vamos estudar, eu posso fazer algumas postagens, falar. Quem quiser aqui manifestar, quiser fazer alguma pergunta, pode me chamar que eu coloco aqui ao vivo, a gente faz uma perguntinha, fiquem à vontade, tá? Então, assim, conhecer um pouco dessas gerações Baby Boomers, X, Y, Z, agora a geração Alpha, que são as crianças de até 12 anos, mas, assim, são todas essas pessoas que nós precisamos entender dentro daquele tríade que eu falei para vocês, gestão de pessoas, processos e tecnologia. Isso é a base de tudo, isso é a base do meu planejamento, a base de tudo que eu faço. Então, entendendo todas essa segmentação, fica muito mais fácil de você partir. Não sair olhando, deixa eu pegar um livro, Liderança 4.0, vou começar a ler um livro. Tá, mas por que isso surgiu? Por que isso se formou? Por que essas questões foram estruturadas dessa forma? Então, às vezes nós cometemos um grande erro. É muito mais fácil porque eu quero digerir o máximo de informação e de forma mastigada. Eu ouvi falar outro dia, uma pessoa falou para mim, falou assim, poxa, Ricardo, as pessoas querem tudo mastigado, né? Você já vem com um curso meio encapsulado, joga pro pessoal, e aí a pessoa digere e ela mesma toma as decisões dela e vê o que é bom, o que não é bom para ela. Essa é uma forma muito perigosa, porque você vai acabar sendo repetitivo. Você só vai repetir o que uma outra pessoa digeriu, pegou vários tipos de insumo, trabalhou com aquilo e aí entregou para você. Ou seja, ele já trouxe uma ideia pré-formatada, que é a ideia dele. Por isso que nos nossos cursos, ou todo o formato de gestão, eu gosto de mostrar para as pessoas de que forma que elas podem buscar o conhecimento. Procurem se tornar, eu acho que o líder 4.0 ele precisa se tornar autodidata. Ele precisa pegar os insumos de diversos pontos, né? Por isso que eu falo que você precisa ser multitarefas, você precisa ter uma flexibilidade cognitiva muito grande, uma das grandes habilidades do líder 4.0. Ter essa flexibilidade de aprender várias coisas, bases históricas, o que é uma sociedade, o que são tecnologias, como elas impactam, o que a sociedade espera, o que seu liderado espera, o que a sua autogestão espera. Porque se você não for um polvo, né, pegando muita informação e não digerir e depois colocar isso no papel, é o que eu sempre fiz, eu sempre fui lá, escrevi as coisas, ou então eu gosto sempre de montar a apresentação e gerar o meu contexto e falar, poxa, no final uma conclusão minha. Então eu tenho um material que eu digeri tudo e eu tiro as minhas conclusões. E eu conflito exatamente com pessoas como eu, como outros profissionais que tem no mercado, o que um está falando e o que o outro está falando, e você começa a conhecer muitas pessoas. A partir do momento que você começa a fazer uma apresentação como essa, começa a colocar. Por que eu comecei também essa semana a fazer essa rotina aqui diária de meia hora, 40 minutos no máximo, de informações de live? Porque é uma forma de eu retomar, de eu estudar e deixar sempre ativo tudo que eu venho aprendendo. Então hoje vou falar sobre liderança 4.0. Eu pego vários cases que eu tenho de clientes do mercado que eu já tive, já dei muito curso de liderança 4.0, até mesmo antes da pandemia, e eu revi algumas coisas e falei, poxa, agora é bacana, porque agora dá pra gente introduzir sociedade 5.0, trazer imersões a partir do metaverso, trazer evoluções tecnológicas para o conceito de gestão, para o conceito de liderança 4.0, e de que forma que eu preciso me preparar como profissional, e de que forma que eu não devo agir. Isso é o mais importante. O líder, ele erra muito. Por que ele erra muito? Porque ele faz. E só erra quem vai fazer. Então, assim, é fácil, poxa, eu erro menos, não sei o quê, se você ficar pensando nisso. Você está errando menos porque você não está fazendo. Então, assim, só erra quem faz. Então, a melhor forma de você aprender é exatamente também transmitindo o que você tem de experiência, o que você conhece. Por isso que eu gosto muito de fazer lives, participar, fazer curso, palestras gratuitas. Tenho vários nesse sentido que eu publico aqui no meu perfil. Então, acho que é muito bacana nesse sentido, para que a gente consiga levar isso de uma maneira leve e disruptiva.
né? Então aí eu deixo as perguntas. O que você entende sobre a Revolução 4.0? O que você entende das tecnologias que estão emergindo no mercado hoje? O que você entende de sociedade 5.0? Procure pesquisar, entenda o que é a sociedade 5.0, porque você vive nela hoje e você vai ser impactado por ela, porque o mundo não para de girar, a cada dia está mudando. E exatamente todas essas mudanças tecnológicas, todas as mudanças no processo empresarial e todas as pessoas, a forma como se gerenciam pessoas, é muito importante para que você não se limite a ser um líder que está preocupado em engajamento dos funcionários, a conquistas de resultados de gestão da equipe, fazer que, poxa, tudo que eu fiz, eu quero que minha equipe também faça igual. Logicamente, tudo isso é bom, é importante, só que você não pode se limitar a isso. O líder de sucesso, as pessoas que conquistam o sucesso, nem sempre elas foram boazinhas, as que eu digo assim, de se doar simplesmente isso para as pessoas. Elas foram pessoas com foco, força e fé. É o que eu sempre falo. Você tem que ter muito foco, você tem que ser direcionado, você tem que exigir de você a alta performance, sim, lógico, mas com humanização. Alta performance, o que é alta performance? É gestão de tempo. Meia hora que você dedica para uma live, ela é extremamente importante. Eu estou totalmente doado para esses 30 minutos. Daqui a pouco eu vou sair, vou responder meus e-mails, porque eu me comprometi em 1 hora responder e-mails e daqui a pouco sentar para jantar com a minha filha. Então, assim, a gente vai gerenciando os nossos tempos a cada meia hora, que eu tenho cada meia hora eu tenho uma reunião de 30 minutos, depois eu me preparo para uma outra. Então, em vez de ficar pensando, poxa, vou ficar essa 1 hora aqui, vou dar uma volta, vou fumar, vou ficar tomando um cafezinho, vou conversar com o pessoal. Isso é muito importante, mas tem tempo para tudo. Então, assim, se você quer ter esses resultados de curto, médio e longo prazo, precisa de planejamento. Então, assim, quanto mais você souber lidar com essas coisas, mais você vai se dar bem nesse sentido. Então é isso, gente. Foi só um bate-papo, foi só uma explanação que eu quis passar para vocês aí sobre a Sociedade 5.0, o que seria essa liderança 4.0. E aí depois a gente traz algumas técnicas aí semana que vem, segunda-feira que vem, falando sobre liderança 4.0, que aí eu vou dar alguns insights bacanas para vocês. E fico aberto também, quem quiser participar aí, pode chamar, manda mensagem, fique à vontade. Tudo é um começo. Então por isso que esse quebra tudo é para quebrar todos os paradigmas. Vamos quebrar os paradigmas da liderança, os paradigmas da gestão, os paradigmas do direito digital, que essa nova legislação, né? A legislação está em tudo nas nossas vidas. Tudo só é criado porque tem alguma coisa ligada à gestão. Vamos falar também, vamos quebrar os paradigmas de inovações, né? O que é inovar, e também da tecnologia. Vamos quebrar alguns paradigmas da tecnologia, né? O que é uma inteligência artificial? O que é esse negócio do metaverso? Até que ponto isso é bom ou ruim no curto prazo? Se é um modismo, se não é um modismo? Sexta-feira a gente vai falar um pouquinho, aí eu vou trazer algumas coisas legais. Então são coisas assim, a gente tem que quebrar paradigmas. Ficar repetindo o que todo mundo fala não é legal. É fácil, mas não é legal. Então aqui a minha provocação é trazer para vocês algumas coisas para vocês pesquisarem. Isso é bom para vocês e é bom para mim, que eu estou exercitando aí junto com vocês. Isso para mim é um grande aprendizado e é o que eu falo para todos, a minha vida pessoal, profissional. Tenho vários amigos que estão entrando aí na live também. Então é isso, gente. Foi só um bate-papo inicial e acompanhe. Geralmente vai ser lá pelas 6 ou 6:30, mas eu vou procurar, dentro do possível, falar essa meia hora, que é uma hora que eu parei para tomar um cafezinho, a gente liga, faz uma live, faz um bate-papo, nada muito planejado. Eu sou um cara que gosta de fazer muita coisa de forma improvisada, então o improviso também faz parte do profissional dinâmico. A gente tem que estar com tudo na cabeça e sempre trazendo coisas boas e discutindo. Posso nem sempre estar certo, mas estou aqui com vocês, que se concordarem ou não concordarem, por favor, deixa a mensagem. Se quiserem falar bem ou mal, espero que falem, mas tragam coisas que sejam, que vocês concordem e que não concordem, que a gente vai discutir, beleza?
Valeu, gente. Muito obrigado. Boa noite. E a gente se vê amanhã. Abraço.